Queridos companheiros, queridas companheiras, gente querida da comunidade Paz e Bem, é um prazer voltar aqui para esses nossos momentos. Você que nos acompanha desde as 6 horas da manhã, ou você que está vendo esse vídeo depois, um abraço fraterno, ainda celebrando a Páscoa do Senhor. Que a gente consiga construir relações fraternas de vida plena e para toda criatura. Bem-vindos sejam vocês, bem-vindas sejam todas, neste programa 1262. Como é bonito a gente, a cada semana, a cada dia, ir construindo esse caminho dessa comunidade de Paz e Bem, né? E já estamos num número tão interessante de programas, todos os dias, fazendo a vida acontecer e também fazendo memória. Vocês sabem que eu gosto sempre de trazer memória a esse espaço. E é por isso que hoje, dia 9 de maio, nesta segunda-feira, eu quero trazer a memória de uma luta operária da greve que durou mais tempo na cidade de São Paulo, não só no Brasil. 7 anos de greve, que é o que ficou conhecido como a greve dos queixadas em Perus, na fábrica de cimento. Né? E por que fazer memória disso? Sobretudo agora, no mês de maio. E aí tem algumas coisas que nos preparam para isso. Né? Porque a gente começou esse mês, 1º de maio, Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, num domingo, né, de importante, de reivindicação, de luta, de perceber como que a gente é convidado a ver as modificações do mundo do trabalho, né, nos dias de hoje, cada vez mais, né, o número de pessoas que estão no CLT é menor, ou então quando a gente percebe o processo de uberização, né, das relações de trabalho, e a gente vai percebendo o empobrecimento das famílias, né, por conta dessas relações novas, né, de trabalho, que não dão independência para o trabalhador, como dizem, mas de fato precarizam e prejudicam a dinâmica de construção da vida das famílias. 1º de maio. Mas aí nós celebramos também, no dia 4 de maio, os 6 anos da Páscoa, 6 anos de memória da passagem do grande líder operário, líder sindical, Valdemar Rossi. Um grande, né, querido, tive a oportunidade de não só conhecê-lo, mas atuar, trabalhar com ele, né, seja na equipe de subsídios da região Belém, seja na Escola de Fé e Política Valdemar Rossi, onde a gente conseguiu conviver por um período, né, e na dinâmica pastoral aqui, eclesial, né, da Zona Leste de São Paulo. Valdemar Rossi, que foi, né, grande líder da Juventude Operária Católica, depois um dos fundadores da Pastoral Operária, também uma das principais lideranças da oposição sindical metalúrgica, que em 81, né, ano passado a gente completou 40 anos da última vez que ele tentou, né, disputou a eleição do Sindicato Metalúrgico de São Paulo, que naquele momento era ainda muito maior, superior, né, no tamanho, na dimensão, né, no número de agregados filiados ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, mas o peleguismo ganhou justamente porque fraudou as urnas, né? A história nos conta isso depois. E Valdemar Rossi entregou toda a sua vida, né, os seus mais de 80 anos, justamente nessa dinâmica de luta da libertação dos trabalhadores, trabalhadoras, da força operária, da renovação da estrutura sindical, né, e parte justamente no mês de maio. Mas também no mês de maio, né, e daqui a alguns dias, no sábado próximo, dia 14 de maio, nós iremos celebrar os 60 anos de início da greve dos trabalhadores da fábrica de cimento Portland, lá de Perus. 60 anos que iniciou essa greve, que durou 7 anos. E quando a gente fala de Perus, né, essa região, quem é de São Paulo conhece, noroeste da cidade, e uma região que foi crescendo, desenvolvendo também por conta da linha de ferro ali, Perus-Pirapora, que por conta disso também fez chegar ali a fábrica de cimento em 1924, né? Foi a fundação da fábrica pelos canadenses, mas que começou mesmo a trabalhar, a atuar,
e pela primeira vez produziu cimento foi em 1926. E a produção de cimento durou até 1987 e passou por tantos momentos, né? Depois da venda da empresa pelos canadenses, e que a família Abdala, né? Primeiro José João Abdala, que foi deputado federal, comprou a fábrica e começou a mudar as relações de trabalho ali, né? E a primeira greve que aconteceu, né, a primeira grande mobilização, né, foi de 46 dias, em 1958. Mas ali já conseguiu ter uma greve vitoriosa, né? Só que aí depois as relações de trabalho, e para além de relações de trabalho, de segurança, mas também de saúde, a fábrica de cimento despejava toneladas, né, de resíduos de poluição dia, e, né, o bairro todo, visualmente, era perceptível o efeito, né, do cimento no bairro, né? Muito embora evidente, né, que a fábrica de cimento fez e faz parte da história da construção de Perus. Então, Perus foi crescendo, se desenvolvendo ao redor da fábrica, né? Tinha ali também vilas operárias. Ainda nesse complexo, no prédio que ainda sobrou da fábrica, tem ainda, né, a Vila Triângulo. Então, o bairro foi crescendo a partir disso, mas também outros efeitos de uma produção em massa. A fábrica de cimento de Peru chegou a produzir um quarto de todo o cimento usado no Brasil em certo período, né? Sobretudo ali nos anos 40, 50, a produção era um volume muito grande, correspondia a uma fatia grande da produção de cimento no Brasil, e foi utilizado para construção de grandes viadutos, de grandes empreendimentos, também da Biblioteca Municipal, Mar de Andrade. Então, fez parte da história de construção de São Paulo, do Brasil, e quem é de Perus faz parte ainda dessa história, né? Então, você imaginar que boa parte da população de Perus era trabalhadores, né, da fábrica, ou então as famílias de seus trabalhadores. Então, como isso movimentava e circulava, né? Mas é interessante perceber o movimento que foi construído a partir de 62. 62, então essa greve inicia antes da ditadura civil-militar, né? Mas dura 7 anos, então só em 69 tem o seu desfecho e de forma vitoriosa. Começou dia 14 de maio. Se a gente olha os acervos de jornal de São Paulo, de grande circulação, por exemplo, Estadão, né, durante esse ano, você vai ver várias publicações, né? Sejam horas publicação a partir da discussão sindical, né, e de apresentação das reivindicações e de mostrar o porquê era justa aquela greve, mas também propagandas pagas pela Portland Perus, justamente para dizer assim, opa, estão falando aí mentiras. Eu tive a oportunidade de antes de gravar esse vídeo e ver alguns recortes de jornal dessa época, né? Interessante que achei um que é de agosto de 62, e a Companhia Brasileira de Cimento Portland Perus pagou um anúncio, né? E colocou assim, comunicado. A diretoria, comunicando o reinício das entregas de cimento, porque começou em maio a greve, mas aí, no fim de agosto, conseguiu retornar a produção, a entrega, mas um grupo permaneceu, né, na mobilização, na greve. E aí continua. Agradece as demonstrações de apreço que mereceu de seus amigos e clientes e, juntamente com os trabalhadores em serviço, adverte a população paulistana sobre a circulação de notícias falsas por parte de indivíduos interessados na exploração da boa-fé e da economia do nosso povo. A diretoria. De fato, eles tentavam, de todo modo, dizer, né, que o que os trabalhadores apresentavam era mentira, mas não tinha, né, lastro o que a empresa dizia, justamente porque era conhecido a situação dos trabalhadores naquele período. E o movimento continuou, né? Imagine que nada fácil continuar com a mobilização de 7 anos, né? E o interessante é que esses 7 anos foi consolidando, sobretudo também a identidade desse grupo, né? Existia ali um sindicato dos trabalhadores de fábricas de cimento, de cal, e que estava colaborando na articulação de tudo isso, e ali eles mantiveram um princípio que ainda hoje é lema
né, para todos os trabalhadores de Perus, ou todos aqueles que guardam a memória, né, operária, que é a firmeza permanente. E a firmeza permanente, justamente numa inspiração da política da não violência ativa de Gandhi. Então, essa experiência foi ganhando espaço, né, na labuta, na organização, nas assembleias, nas passeatas, manifestações de rua, manifestações públicas, que durante esses 7 anos foi acontecendo. Né? Então, uma firmeza permanente a partir da política da não violência. E, evidentemente, como inspirado por Gandhi, tinha essa política da não violência, né, ou dessa firmeza permanente, que é ativa, não isso como um escudo por medo, mas justamente como uma forma de organização coletiva. E desse, né, interesse de organização coletiva é que nasce também esse nome de queixadas. Quem, né, veio dos interiores do país, né, deve se lembrar também de um porco do mato, que recebe o nome de queixada. Esse porco do mato, ao primeiro olhar, ele pode parecer até manso, tranquilo, mas se ele se sente ameaçado, ele se junta. E esses queixadas todos juntos, eles enfrentam tudo e todos. Enfrentam onças, enfrentam outros animais, enfrentam humanos, o que tiver pela frente. Né? E justamente nesse momento que eles podem se sentir acuados, eles batem com o queixo, né? Então produzindo aí um som que é característico dos queixadas. E é justamente por isso, por essa organização, esse ímpeto de organização dos queixadas, que ameaçados, quando estão ameaçados, se juntam para a batalha, para a luta, que ganharam esse nome. E como foi importante a manutenção, e é importante a manutenção dessa história. Né? Há poucos anos, não tenho, acho que tem 3 anos, mais ou menos, isso, foi um pouco antes da pandemia, eu lembro que eu tive a oportunidade de ir lá em Perus, na paróquia Santa Rosa de Lima, se não me falha a memória, e eu acho que é isso mesmo, na missa de 7º dia do Tião, Sebastião Silvio Souza, uma das lideranças, né, que permaneceram e viveu até poucos anos atrás, ainda em Perus, ainda na luta, ainda entregue ao ímpeto transformador, e que guardava essa memória importante, bela, necessária da organização dos trabalhadores e desse espaço. Né? E aí é uma memória, né? A figura do próprio Tião foi, durante todo esse tempo, um farol para mostrar que essa história não podia ser apagada de modo nenhum. Mas o desfecho dessa greve de 7 anos foi justamente com a obrigatoriedade, né? Então a justiça obrigou que a empresa readmitisse 501 funcionários, que lhe pagassem indenização, os salários atrasados, e que voltassem, né, à ativa. Então, depois de 7 anos de uma luta que não foi nada fácil, alguns, como o próprio Tião, tinham que ir para os interiores, né, o interior do estado de São Paulo, em busca de doações para as famílias ainda que estavam em greve ou que haviam sido já demitidas, mas aí nesse processo todo eles conseguiram vitória, 501 funcionários admitidos, né? Demorou um pouco para receber a indenização, salários atrasados, no fim isso tudo foi pago pelo governo federal, porque a família Abdala foi aos poucos conseguindo destruir aquela grande indústria que foi a fábrica de cimento Portland de Perus. E hoje o espaço está lá, um espaço grande, segue lá o espaço. A estrutura da fábrica, né? Uma estrutura que data também da década de 20, final da década de 20. A família Abdala tem interesses outros sobre esse espaço, construir empreendimentos, tudo mais. Só que a comunidade, com tantos coletivos do local, querem fazer daquele espaço um espaço de memória coletiva, a importância disso, de mostrar a luta dos queixados, de mostrar a história desses trabalhadores que se organizaram durante tanto esse tempo e construíram Perus, né? Casando com tantas outras lutas que foram nascendo do território. E aí está sendo divulgado, e eu quero muito poder participar de alguma atividade, eu vou colocar aqui no link desse vídeo
a programação da celebração dos 60 anos da luta queixada. Alguns coletivos, né, da região, entre eles eu cito aqui a Associação dos Trabalhadores Aposentados da Indústria de Cal, Cimento e Gesso de Perus, a Ocupação Artística Canhoba, a Biblioteca Padre José Anchieta, José Soró, Coletivo Noroeste Paulo Freire, o Centro de Memória Queixada, Sebastião Silva Souza, né, o Centro de Memória recebe o nome do Tião, Comunidade Cultural Quilombaque, Agência Queixadas, Casa Preta Perus, Casa Hip Hop Perus, entre outros coletivos. E prepararam a programação que vai de 7 de maio, ou seja, anteontem, né, começou no sábado, e vai até o dia 28. Então, durante todo mês tem uma programação interessante, com trilha de memória, com sarau, com roda de conversa sobre a greve dos queixadas, com exposição de fotos, com exibição de documentário, com aula pública, com exibição de curta-metragem Queixada Enfrenta Tubarão, com debates, com cine, teatro, exibição de filme Sepulcro do Gato Preto, seminário. Tem muita coisa bacana que vale a pena conhecer essa programação e participar para a gente se apropriar dessa memória tão interessante, dessa memória coletiva da luta queixada, da luta dos operários e trabalhadores de Perus. Esse vídeo justamente foi para convidá-los a celebrar essa memória. Quanta coisa boa a gente tem a oportunidade de resgatar, né? E que isso pode animar as nossas lutas, pode nos dar mais fôlego, sobretudo em momentos como esse. E que a gente possa, a exemplo dos trabalhadores queixadas, desses operários, grandes lutadores, e aprendendo, e mais que isso, e manifestando, e experimentando, né? Isso que é o lema deles, mas também é quase como um modelo de luta, de vida, de atuação, que é a firmeza permanente a partir da política da não violência ativa. A não violência ativa não nos vai fazer indiferente às situações que a gente vive, mas muito pelo contrário, vai fazer perceber que essas situações de violência que a gente vive, sente na pele, não serão de modo algum sanadas com mais violência, mas com pé firme, com mãos postas, com punhos cerrados e sempre na luta, quanto tempo for necessário. E os 7 anos de greve dos queixadas é exemplo para nós de tudo isso. Um abraço carinhoso, viva a história, a memória dos queixadas, viva Perus, e que a fábrica de cimento Portolândia de Perus possa, sim, né, ser um espaço de memória da luta operária para toda a cidade. Desde da década de 90, o espaço está tombado, mas não basta apenas o tombamento, sem um investimento de fato para o cuidado daquela estrutura, e mais que o cuidado daquela estrutura, a manutenção da história e fazer daquele espaço um espaço vivo, como querem os coletivos de Perus. Paz e bem, boa semana, viva a história da luta operária.